Salve, salve galerinha, aqui é o professor Marcelo de Língua Portuguesa Base Comum. Sejam todos bem-vindos à nossa aula inaugural. Eu vou começar falando de uma parte da gramática que diz respeito à escrita correta das palavras, a nossa chamada ortografia. Perfeito? Essa palavra ortografia vem do grego orthos, que significa reto, direito, correto. Graphem, que significa escrever, descrever, desenhar. Então nós vamos ficar com a escrita correta das palavras, certo? Nós temos alguns casos que ocorrem em língua portuguesa dos chamados homônimos, homógrafos e homófonos. O que seria homônimos, homógrafos e homófonos? O que seria isso? Vamos lá saber estudar cada um deles aqui. Observem bem que homônimos são palavras, com a mesma pronúncia e escrita idênticas, mas que transmitem sentido diferentes. Perfeito? Aí nesse caso aqui vamos observar a palavra canto. Essa grafia da palavra canto assume duas acepções de conceitos. Observem bem aqui. A palavra canto pode significar extremidade, um ângulo, de um canto, de um lugar, qualquer. A palavra canto também pode ser a primeira pessoa do singular do presente e do indicativo, ou seja, pode ser um verbo conjugado na primeira pessoa do singular do presente e do indicativo, e que faz referência ao ato de cantar. Se chama aqui nesse caso música vocal, o ato de cantar, presente na palavra canto enquanto verbo. Perceberam aqui? A grafia é a mesma, a sonoridade é a mesma. Então eu posso atribuir, dizer que essa palavra aqui ela é homônima, mas que tem conceitos, acepções diferentes, significados diferentes, em contextos diferentes, obviamente. Sucesso aí? Observem bem a palavra cedo e a palavra cedo, o som é o mesmo, a grafia é a mesma, mas em contextos diferentes, em contextos distintos, podem assumir significações diferentes. Cedo, fazendo referência a algo prematuro, a algo que é feito depressa, faça isso cedo, faça isso mais cedo, depressa, faça isso prematuramente. Eu posso dizer cedo do verbo ceder, aquele que cede, aquele que concede algo para que o outro seja beneficiado. Então nós temos aqui a mesma palavra com significações diferentes, mas ela tem a mesma pronúncia e a mesma grafia. Quando isso ocorrer, nós chamamos esse processo de homônimo. Perfeito? Observem a palavra grama e a palavra grama. Há alguma diferença no plano da escrita e no plano da oralidade? Nenhuma. Tanto o som da palavra quanto a escrita, a grafia dessa palavra é a mesma, mas observem que no plano do sentido, da significação, nós temos acepções diferentes. Unidade de medida de massa e tipo de planta rasteira. Perceberam aqui a diferença entre uma e outra? Os significados são diferentes, mas a grafia e a sonoridade é a mesma. Nesse caso, nós temos um processo de homônimo. Quando ocorre que a escrita é igual, nós chamamos também isso só de homógrafo. A mesma grafia, aqui nós temos essas palavras que estão aqui, são homógrafas também. Homógrafas, por quê? Porque tem a mesma grafia, a grafia é a mesma. Sucesso? Nós temos os chamados homófonos, é a mesma pronúncia. Quando você observa a palavra caça e a palavra caça, a pronúncia é a mesma, não há diferença sonora em nenhuma das duas palavras. Porém, para cada uma eu vou observar que a grafia é diferente. Essas duas palavras, apesar de serem, do ponto de vista sonoro, fonético, fonológico, serem iguais, idênticas, do ponto de vista gráfico elas são diferentes. Perfeito aqui? E a palavra caça, inclusive, tem significado diferente de caça. A caça com C cedilha para caça com dois S tem um significado diferente. O valor do sentido é diferente. Caça com C cedilha é o ato de caçar, faz referência à caçada. Caça com dois S faz referência a tornar nulo algo ou alguma coisa, ou seja, suspender alguma coisa, cessar um direito. Por exemplo, essa palavra caça com dois S é muito utilizada quando você retira o direito de alguém a alguma coisa, geralmente a um cargo público, ao exercício de uma função pública.
por exemplo, um deputado, um senador, um governador, um prefeito que dentro do exercício da sua função perde essa função, pode ser que ele tenha sido cassado, esse cassado com 2 S's. Muito cuidado para não confundir esse tornar nulo a função desse sujeito com a palavra caça com C cedilha. Isso ocorre com frequência na produção de textos. A palavra passo com C cedilha faz referência a palácio, né? A palavra passo com 2 S's faz referência ao verbo no presente, presente do indicativo da primeira pessoa do singular. Eu passo, né? Eu passo a bola. Então, o verbo passar, perfeito? Então, eles têm sentidos diferentes e a grafia é diferente. Porém, o som é o mesmo. Quando o som é o mesmo, nós dizemos que essas palavras são homófonas. Sucesso aí? Por enquanto, tudo bem? Ok, vamos dar continuidade. Nós temos a ocorrência de casos também dentro da área de ortografia dos parônimos. Perfeito? O que são parônimos? Palavras com grafia e pronúncias parecidas. Sucesso? Então, são parecidas, não são idênticas. Muito cuidado com essas palavras parônimas. Por quê? Porque elas podem induzir ao erro se o aluno não tiver contato com o dicionário. Eu peço que dessa aula em diante você tenha sempre à mão, quando estiver estudando, tenha sempre à mão o seu dicionário do lado, para que você possa pesquisar o significado das palavras que você não detém o conhecimento. Absolver, perdoar alguém, inocentar alguém. Absorver, olha, você quase não percebe a diferença na pronúncia da palavra, né? A diferença entre a letra R e a letra R na pronúncia. Mas a palavra absorver significa aspirar, né? Sorver alguma coisa. A palavra docente e discente já há uma diferença sonora realmente mais perceptível. Docente relativo a professores, discente relativo a alunos, né? A diferença fica muito clássica por conta do O, da vogal, né? E do I, da vogal I. Perfeito? No plano sonoro percebe um pouquinho mais de diferença, mas ainda assim, na parte gráfica, vocês vão perceber que é um pouco parecida, né? A grafia aí é bem parecida, para que o aluno não confunda quando estiver usando essas palavras dentro dos textos, né? Sobretudo do texto escrito. A palavra descrição e a palavra descrição, observem bem aí que elas são diferentes também em uma letrinha, né? Enquanto descrição é o ato de descrever algo ou alguma coisa, descrição faz referência à reserva, a ser uma pessoa reservada, uma pessoa prudente, né? Uma pessoa que ela tem cuidado na maneira de falar, de se vestir, ela é uma pessoa mais reservada, não gosta de aparecer. Então, quando você diz Pedro é discreto, então você está fazendo referência ao ato de descrição que ele tem no seu comportamento. Quando você diz Maria descreveu o cenário de sua última viagem, então ela entrou em detalhes, ela esmiuçou o cenário que ela vivenciou no período de viagem. Sucesso? Então ela fez o quê? Descrever, ela praticou o ato da descrição com o I e não a descrição com o I. Perceberam aí que existem muitos cuidados que nós devemos ter com a parte ortográfica das palavras? Perfeito, né? Por quê? Porque muitas vezes nós temos que ter o cuidado porque existem palavras que são do mesmo campo semântico de significação. Chamadas palavras do ponto de vista do campo semântico, que elas podem trazer às vezes até significações diferentes, né? E tem palavras que são do mesmo campo lexical. Por exemplo, quando você pega aí as coisas que compõem uma casa, né? Você tem a mesa, você tem a cadeira, você tem a estante, você tem o rack, você tem a geladeira, você tem o armário de cozinha. Então, todas essas palavras fazem parte do mesmo campo lexical, porque estão próximas da mesma significação a que faz referência a lar, residência, habitação, habitat. Sucesso? Perfeito, né? Isso, então vamos adiante aqui na nossa aulinha. Perfeito? Agora eu vou esclarecer aqui o sentido de sinonímia, antonímia, hiperonímia e hiponímia. Eu já havia feito aqui algumas marcações, eu vou só continuá-las. Então temos aqui, o que significa sinonímia? Sinonímia é o processo pelo qual
existem palavras que apresentam significados semelhantes, né? E nós então nos remetemos à ideia de que são palavras sinônimas, carregam semelhança no mesmo significado, apesar de sua grafia serem totalmente diferentes e distintas. A palavra cativo é escrita graficamente, produzida diferentemente da palavra prisioneiro, mas no plano do sentido, ambas têm um grau de semelhança, né? Cativo, aquele que foi cerceado, ou seja, retirado o direito de liberdade. Prisioneiro, aquele que foi cerceado, retirado o direito de liberdade. Então, ambas as palavras aqui referem-se ao mesmo sentido, apesar de serem o quê? Graficamente diferentes. Sucesso? Quando isso ocorrer, você tem palavras sinônimas, ocorre um processo de sinonímia. Fiel e leal constituem também sentidos semelhantes, né? Apesar de graficamente serem totalmente diferentes, são palavras que carregam em seu significado semelhante. Fiel, aquele que é leal. Leal, aquele que mantém uma fidelidade a alguém ou a alguma coisa, né? Casa, habitação e residência também são palavras que mantêm um grau de quê? De significação semelhante. Casa, habitat, habitação, lar, né? Residência, ambiente de habitação. Ambas, todas essas palavras, né? Elas fazem referência à mesma acepção, ao mesmo significado. Se vocês estiverem ouvindo um latidozinho aí, é o cachorrinho, né? Esboçando aí o seu momento de descontração. Ele sempre, esse horário, gosta de fazer isso, né? Esse gaiatinho. Ele se chama Bola, viu, galerinha? É o Bolinha, do professor Marcelo. Vamos aqui agora falar da antonímia. Se na sinonímia eu encontro palavras que graficamente são, do ponto de vista gráfico, são escritas de maneira totalmente diferentes e mantêm semelhança no significado, na antonímia ocorre também um seguinte aspecto. As palavras também escritas de maneira totalmente diferente, porém os significados, ao invés de serem semelhantes, são significados contrários. Alto, baixo, inocente, culpado, vivo, morto. Esse aqui, a antonímia é um processo que é muito difícil o aluno errar, mas às vezes o aluno erra por desconhecimento do significado. Às vezes o aluno erra por desconhecimento do significado. Por isso que é bom estudar e estar sempre com o dicionário conhecendo o significado das palavras. Perfeito? Outros processos que nos chamam a atenção em língua portuguesa, a chamada hiperonímia, né? Poucas vezes isso é falado em sala de aula. Hiperonímia, hiponímia. Hiperonímia são palavras que carregam um traço de um significado geral e amplo, né? Então você tem aqui peixe. Peixe eu posso dizer que é uma palavra hiperônima. Por quê, professor? Porque hiper. Já lembra aí, ó, hipermercado. Aquele ambiente, aquele espaço de comercialização de produtos que congrega uma série de produtos que somente são encontrados no ambiente desses supermercados, né? Você tem um supermercado, você tem um hipermercado, né? Configurando já uma ideia maior de aglomeração de produtos em um maior espaço físico, né? Perceberam aqui? Então, dentro da palavra peixe, eu consigo abarcar todas as subcategorias da acepção de peixe, da concepção de peixe. Sardinha pode ser considerado peixe? Com certeza é. Atum, a mesma coisa. Cação, jatuarana, traíra, deixa eu ver aqui, outros peixes, né? Tambaqui. Todos os peixes possíveis, eles entram dentro, são abarcados pela palavra peixe. Então eu posso dizer que a palavra peixe é um hiperônimo dessas subespécies aqui de peixes. Sucesso? A mesma coisa ocorre com a palavra flor. É um hiperônimo, uma palavra de um significado geral e amplo, que congrega todas as subcategorias de rosas, né? De flores, né? Perfeito? Rosa, cravo, violeta, jasmim, orquídea, todas elas são consideradas flores. Perfeito? A palavra dizer, aqui esse verbo dizer, ele congrega, ele abarca dentro dele a noção de murmurar, de ironizar, de explicar, de sussurrar. Ou seja, todos esses demais verbos podem ser abarcados por um único verbo, que é o verbo dizer. Por quê? Porque esse verbo dizer tem um sentido amplo, tem um significado geral. Sucesso aí?
Observem que, de maneira contrária, quando você tem palavras de um sentido geral e amplo, você também tem palavras de sentido específico. É o que ocorre aqui, ó. Observem bem, se vocês olharem para essas palavras aqui, sardinha, atum, cação, rosa, cravo, violeta, murmurar, ironizar, explicar, são hipônimas, palavras de sentido específico e restrito desses hiperônimos. É o que ocorre aqui do lado. Girafa e morsa são mamíferos, não é? Constituem mamíferos. Então, nesse sentido, a palavra mamífero é um hiperônimo e as palavras girafa e morsa são hipônimos. Perfeito? Maçã, pera, uva, todas essas palavras são hipônimas de significado específico, restrito, mas todas elas estão abarcadas pela palavra fruta. Perfeito aí? É muito tranquilo, mas cabe esse tipo de assunto de início para uma aula inaugural que vocês tenham noção disso, que são processos classificados, conceituados, definidos pela gramática normativa, né? Piano, violino, saxofone são palavras de sentido mais específico para se referir a certos instrumentos musicais com suas estruturas específicas, mas todas elas, mesmo que sejam hipônimas, fazem parte de um grupo chamado instrumentos musicais, que instrumentos musicais seria uma expressão hiperônima. Sucesso aí? Até aí tudo bem, né? Perfeito? Vamos aqui agora falar um pouquinho da polissemia. Polissemia é uma palavra que pode assumir diferentes significações em diferentes contextos. Observem o exemplo da palavra estrela e da palavra cabeça. Da palavra estrela, você vai olhar o primeiro enunciado e olha o que a gente vai poder perceber. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Eu me refiro à palavra estrela aqui ao sentido de corpo celeste, perfeito? Mas eu posso usar a mesma palavra e atribuir a ela um outro significado. Clarissa é a estrela da sua turma, aquela que brilha, chama a atenção, membro do... tá aqui, chama a atenção, né? Ok, olha aí. Perceberam que a mesma palavra pode ter significações diferentes em diferentes contextos? Isso é próprio da condição da palavra. A palavra pode sim assumir diferentes significados em diferentes contextos. Cabeça. Ele traz sempre um boné na cabeça, membro do corpo humano. Rodrigo é o cabeça da equipe, líder, né? Aquele que lidera um grupo. Acertou o dedo e não a cabeça do prego, parte do objeto. Observaram que a mesma palavra, usada em contextos diferentes, pode assumir significações diversas. Sucesso? Então, a polissemia é justamente esse processo, quando você utiliza palavras que assumem significações diferentes em contextos distintos. Perfeito? Então, o que fica para a aula de hoje é somente isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem para o professor Marcelo. E fica meu abraço para a aula de hoje. Um abraço a todos.